Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar com vocês. Vamos aproveitar, vamos abrir a nossa Bíblia já no tema. Quero que você abra, por favor, no livro, na epístola, no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos estar lendo alguns versos. Quero fazer menção também da presença do pastor Edilson, que está conosco, ali de Caldas da Rainha, ele com a sua esposa e o filho. Deus abençoe, um grande amigo já de muito tempo, é o pai da Maiara e sogro do Léo, sogra do Léo aí. Que alegria tê-los aqui conosco. Meus queridos, vamos ler então o texto, e eu quero vos trazer uma palavra aqui. Preciso ser breve, porque nós temos hoje consagração de obreiros. Nós íamos estar ouvindo ainda mais uma música, mas vamos ouvi-la no final, os irmãos vão estar tocando aqui no final. Vamos ler a partir do verso 20, por favor. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Verso 26 e último. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Pode sentar. Eu quero agradecer ao pastor Carlos, a todos os irmãos, pelo carinho aqui para comigo, minha família. Realmente, Deus tem nos ajudado. Há 21 anos nós chegamos aqui em Portugal. 21 anos atrás, nós, no dia 8 de abril de 2001, nós chegamos em Portimão, na cidade de Portimão, e iniciamos ali uma caminhada que tem durado já 21 anos, está indo para 22 anos, o ano que vem, nós completaremos 22 anos. Quando chegamos, era eu, minha esposa e minhas duas filhas. A Axa, acho que tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, e a Hannah tinha 3 anos. Foi o início de toda a obra que Deus fez a partir daí. O grande avivamento que Deus falou comigo foi no ano de 1987, muitos de vocês nem eram nascidos, a maioria dos jovens aí, 1987, isso faz o quê? 40 e quantos? 35 anos, é isso aí, 35 anos já, quando Deus falou comigo sobre Portugal, que me traria para essa terra, me deu o nome do país e o nome da cidade onde estaríamos estabelecendo a igreja. E pronto, eu fiquei um pouco incrédulo diante do que estava a ouvir, porque eu nunca pensava em sair do meu país. Eu tinha uma missão, e a minha missão era servir o meu povo. Para quem não sabe, eu sou do norte de Minas Gerais, da região entre os rios Doce e o Vale do Jequitinhonha, uma região muito pobre, muito carente, e era o meu desejo voltar e viver os meus anos trabalhando com o meu povo. Era o povo que eu tinha desejo de dar a minha vida por eles, era este povo. Eu tinha certeza que era um ministério, mas eu nunca imaginava sair nem da minha cidade, quanto menos do meu país, E então Deus falou comigo, e quando Ele falou, eu não duvidei do profeta e nem nada, mas dentro de mim eu pensei, olha, isso não vai passar, isso vai ser muito difícil, porque eu era uma pessoa muito ligada às minhas raízes, e com um senso de responsabilidade com a minha igreja muito forte. E então fui para o seminário. Nessa altura eu fazia seminário,
Eu era aluno interno do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ali em São Paulo. E depois que passou o evento em São José dos Campos, onde Deus falou comigo sobre Portugal, eu retornei para o seminário. E eu me lembro que um dia, passado aí um mês por aí, eu estava no meu quarto, comigo morava mais 3 rapazes, nós éramos 4 rapazes que morávamos naquele quarto do seminário, e o regime no seminário era um regime bem militar, e 10 horas tinha que estar com todas as luzes apagadas, e todo mundo em silêncio, nós tínhamos horário para tudo, era um regime mesmo militar, e a nossa direção era uma direção de pastores americanos, missionários, e então, um mês mais ou menos depois que Deus falou comigo, eu estava no meu quarto, depois que apagaram as luzes, era bem escuro, estava bem escuro dentro do quarto, meus colegas dormiram e eu não conseguia dormir. Por volta de 1 ou 2 da manhã, havia um mapa na parede, assim, um mapa mundi na parede que um colega meu havia colocado, e por volta de 1 ou 2 da manhã, não me lembro, eu não conseguia dormir, e de repente eu olhei para aquele mapa, não dava para ver o mapa porque estava escuro, e de repente o mapa de Portugal sobressaiu como se estivesse pegando fogo, não é? E o mapa saiu, parece que em 3D, e Deus falou comigo: por que duvidas, não é? Eu farei. E é claro, depois me casei com a Débora, né? Nós seguimos o nosso ministério, e um dia eu era co-pastor de uma grande igreja no Brasil, era o segundo pastor de uma grande igreja e de um campo muito grande no Brasil, e o meu pastor ele era descendente português e era um senhor já de bastante idade, 80, quase 90 anos, e ele tinha muita confiança em mim. E um dia, eu olhando para ele, pensando comigo, eu disse: olha, eu não vou sair mais daqui. E falei com a Débora, disse: olha, Débora, acho que o sonho missionário acabou, porque nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui nessa igreja, porque havia grande necessidade, eram várias congregações que tínhamos, e eu era a peça ali que auxiliava o pastor praticamente em todas as coisas. E naquela mesma semana, não é, Deus mudou e reverteu todas as coisas, e mudou a história da minha vida. Eu era pastor de uma igreja enorme, com muitos membros, e eu pastoreava muitas congregações, não é? E daí fui levado para um lugar, para uma cidade onde tinha uma igreja com mais ou menos umas 15 pessoas, e fui ser co-pastor numa igreja de 15 pessoas. Deus fez assim com a minha vida, não é? E de lá para cá, a história é longa, não vou contar. Deus me trouxe para Portugal no ano de 2001. Eu sou grato a Deus por ter chegado nessa terra e por ter conhecido pessoas como vocês. E o sonho do meu coração é missionário, não é? E o tema, e o que eu quero abordar, quero trazer esse texto para bem perto daquilo que é a nossa visão. Eu sei que esse texto que lemos, ele é bem abrangente. Isso é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus primeiro ora por si mesmo, depois ora por seus discípulos imediatos, e depois ora pela igreja e por aqueles que haveriam de se converter e de crer nele. Então, Jesus estava aqui diante de um grande desafio, não é? Os seus discípulos tinham agora a missão de levar o evangelho a toda a criatura, levar a palavra de Deus a toda a criatura. Jesus teria que enviar os seus discípulos para um mundo perverso, para um mundo mau, não é? Para um mundo que odiava aqueles crentes, odiava aquela gente, não é? Quando João escreveu este evangelho, né, a perseguição do Império Romano sobre a igreja estava no ponto alto da perseguição, não é? E então João escreve e ele fala de coisas aqui maravilhosas, mesmo diante do grande desafio que a igreja tinha, que os crentes tinham, não é? Havia aqui, no coração de Jesus, eu vou usar a palavra preocupação, porque eu não tenho outra, mas uma preocupação em relação aos seus discípulos, não é?
porque pela oração que Jesus faz aqui, a gente pode ver, inclusive, do verso 20 ao verso 23, Jesus coloca intensidade nas suas palavras. Parece que os discípulos estavam indo mesmo para meio de pessoas muito perversas, e Jesus, ele se preocupava de que na missão eles perdessem a unidade. Por que eu estou colocando isso e trazendo esse tema para perto da nossa realidade? Porque a nossa igreja é uma igreja missionária. E há um perigo de, quando você envolve com projetos missionários, de se perder a unidade. Por exemplo, nós temos aqui missionários que vão estar saindo. Hoje eles estão muito ligados à igreja e ligado à comunidade que está aqui. Mas a partir do momento que eles são enviados, não é? E vão, por exemplo, para pontos distantes, para levar a mensagem de Deus, eles vão desenvolver aí novos relacionamentos, né? Vão desenvolver aí, trabalhar dentro de uma perspectiva nova, com pessoas diferentes, e a tendência é eles lá e nós aqui, essa comunhão ser quebrada. Está entendendo? Então a igreja estava sendo enviada, havia uma promessa de Deus, de que eles sairiam e pregariam o evangelho, a missão ela era necessária, e Jesus então, ele clama ao Pai, em favor daqueles que iriam, dos seus discípulos que iriam, para que na missão eles não perdessem esse senso de unidade, que eles permanecessem, porque os discípulos seriam dispersos, muitos iriam para pontos distantes, levar a mensagem do Senhor, mas eles não poderiam perder esse senso de unidade, esse senso de que Deus os havia unido para um propósito específico. Então, para que essa unidade não seja quebrada, é necessário que haja um trabalhar do Espírito em nossas vidas e na vida daqueles que vão a pregar o Evangelho à terra distante. Então, enquanto os seguidores de Jesus estivessem entrando no mundo para trazer a mensagem, para testemunhar das verdades de Deus neste mundo, o pensamento de Jesus era clamar por eles, para que eles não viessem a perder essa afinidade, essa unidade que Jesus havia colocado no coração deles, ok? Então veja bem, eles tinham uma missão, essa missão era no mundo austero, essa missão era no mundo de perseguição, no mundo fracionado, no mundo dividido, não é? E eles deveriam manter a unidade, porque era na unidade deles que o povo veria a presença de Deus. Tá bem? O Império Romano é que comandava, havia muitas guerras, havia muitas rebeliões, não é? E as pessoas não conheciam, não sabiam o que era o respeito pelo seu próximo, cada um vivia como bem queria. Agora, a pensar em uma comunidade onde um pensaria no outro, onde viveria uns pelos outros, onde a unidade fosse o marco, aleluia, desta igreja, esse seria o testemunho de Deus às nações. A igreja representaria algo muito poderoso aqui neste mundo, que em Cristo todas as pessoas são iguais. Em Jesus não há macho e fêmea, não há pobre e rico, não há judeu ou grego, em Jesus todos são um só, não há mulher e nem homem. Jesus não faz distinção de sexo, de cor, de classe social e nem de nada disso, nele todos nós somos um. Então o verdadeiro testemunho da igreja estava intimamente ligado à capacidade da igreja de viver em unidade, de mostrar que mesmo nas diferenças, Deus estava ali presente e abraçava todos com o mesmo coração terno. Aleluia. Então o propósito desta oração de Jesus era que a expansão da igreja não ameaçasse a unidade, que ao expandir, que a sair para ir até os povos, isso não ameaçasse a unidade, não enfraquecesse a unidade, porque era na unidade que nós representávamos o próprio Deus. Quando a igreja está unida, é uma representação da Trindade, que sendo três, são um só. Amém? Mesmo que a missão de Jesus, e ele fala da sua missão aqui, ela seja uma missão específica, amém? Ele é um com o Pai, ele sempre deixou isso muito claro, eu e o Pai somos um,
Não há aqui divisão entre Jesus e Deus. Então, a base dessa unidade, ela foi novamente nesses versos, como nos versos anteriores também, definida como uma fé compartilhada na unidade de Deus com Cristo. Então, Jesus fala, assim como tu és um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, para que eles lá fora saibam que eu fui enviado por ti, eles precisam viver a mesma unidade, experimentar a mesma unidade que existe entre mim e ti. Assim como eu e o Pai somos um, que também eles sejam um em nós. E o mundo, ao olhar para eles, não veja, olha, ali está o partido do fulano de tal, ali está o partido do ciclano, ali está esse, está aquele. Por que na igreja eu não aceito, pelo menos nas igrejas que eu pastoreio, que os crentes tenham um partido, uma definição política expressa na comunidade? Porque eu acho que a sua vida lá fora, como cidadão do país onde você vive, é uma coisa. A sua vida dentro da comunidade, nós defendemos uma bandeira só, e essa bandeira chama a bandeira do Calvário, a bandeira de Jesus Cristo. Aqui dentro não há divisão entre esquerda e direita, centro, isso e aquilo. Todos nós somos um só em Jesus, e nós defendemos a bandeira do Evangelho, a bandeira de Jesus Cristo. Essa é a bandeira que o crente, aleluia, que a comunidade deve defender, amém? Então, a partir do momento em que a comunidade cristã refletisse essa vida em unidade, o mundo estaria olhando para nós e vendo o quê? Vendo Deus em nós, vendo a Trindade em nós, e eles passariam a crer em Deus, porque eles veriam que em nós, no meio da igreja, não há diferença, por sua opção, por exemplo, em quem você vota, qual clube que você escolheu para torcer por ele, né? Ainda que lá fora você pode ser rival, Benfica, Sporting, aqui dentro você pertence ao mesmo Jesus. Benfiquista e sportinguista senta junto e dá a paz do Senhor, irmãos. Amém? Não pode ser diferente. Amém? Então não há essa distinção aqui dentro, sim ou não? Aleluia. Essa harmonia que nós carregamos é um testemunho para o mundo de que Deus está em nós, de que Ele habita e está em nós. Então, Jesus não pôs em risco, ao falar a respeito disso, né, ao orar por isso aqui, ao falar a respeito dessas verdades, a questão do monoteísmo. Jesus não estava dizendo, olha, eu sou um e o Pai é outro, eu sou um Deus e o Pai é outro Deus, não. Ele chama atenção para a realidade de que ele e o Pai, ele estava no Pai, o Pai estava nele, e ambos estão na igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na igreja, e a igreja, ela é conduzida por isso aí, amém? Então, como Jesus ele viveu em unidade com o Pai, o desejo do coração dele é que a igreja viva hoje também essa unidade, amém? Agora, essa unidade eu quero colocá-la aqui dentro de dois termos principais. Primeiro, no sentido de missionário. Segundo, no sentido de motivação. O que leva você, quer dizer, você foi chamado para ser missionário, mas o que te motiva a ir até as pessoas para anunciar o Evangelho? Então, a primeira parte está nos versos 20 a 23, a unidade da igreja é descrita aqui em termos de missão. Isso fala de quê? Enviar. Eu os enviei ao mundo, Jesus nos enviou ao mundo. Você está aqui na terra, sabe onde é o melhor lugar para você? É o céu. Amém? Aqui não é o seu melhor lugar. Ou você acha que aqui é bom demais para a gente ir para o céu? Quem quer permanecer aqui, irmãos? Eu não. Eu quero ir para lá, e quanto mais depressa, melhor. Né? Que o Senhor chama o nosso nome. Ele vai chegar um momento que Ele vai chamar o nosso nome. Porque o lugar da igreja é lá do outro lado. Mas nós estamos aqui, e o Senhor nos colocou aqui neste mundo com um propósito. Nós temos aqui uma missão, sim ou não? Qual é a nossa missão? É representar Deus aqui na terra, é sermos testemunha dele aqui neste mundo. Agora, em termos, quando nós lemos versos 24 a 26, a unidade da igreja que é tratada em termos de motivo, ou seja, o que levou Deus a enviar Jesus, o que leva Jesus a enviar a sua igreja para um mundo que não quer a igreja. Observe bem, o mundo não quer a igreja, ou vocês acham que quer? Para eles será um alívio o dia que a igreja for embora daqui, porque nós, como igreja de Cristo,
nós apontamos para eles o quão errado e o caminho mau que eles estão andando. Então eles não querem a igreja aqui. A igreja, quando é amada pelo mundo, ela está em problema sério. A igreja, quando ela é odiada pelo mundo, aí sim ela está desempenhando o seu papel. Porque, na verdade, a mensagem da igreja é uma contracultura. Você está indo de encontro àquilo que o mundo aí fora ensina. As pessoas ensinam uma ideologia aí fora, a igreja ensina outra diferente. E a questão é que a deles não funciona. A da igreja funciona. Esse é o problema. Eles não têm como dizer isso aqui é funcional, porque não funciona. Está completamente contra tudo aquilo que é de procedência natural ou aquilo que Deus criou, como Deus o fez. Mas dentro da igreja, aleluia, os padrões estabelecidos por Deus é funcional. Por quê? Porque um crente que crê em Deus, crê que Deus existe, e crê que Deus enviou Jesus como Salvador da humanidade, esse crente é feliz. Ninguém pode negar a sua felicidade. Ao passo que no mundo não há felicidade, não há alegria, não há prazer. Amém? Agora eu quero dividir isso aqui, irmãos, esses versos em 3 palavras, em 3 pontos, que eu vou falar deles rapidinho, porque nós temos algo mais a fazer nessa noite. Eu vou estar pregando amanhã de manhã, não é? Mas eu quero colocar aqui 3 coisas importantes quando nós pensamos nessa questão da unidade, né? Deus quer que nós sejamos perfeitos em unidade. Deus quer que a nossa unidade seja algo que o mundo, ao olhar para nós, ele possa ver, não, está Deus ali dentro daquele povo. No meio daquela gente só pode ser Deus. Por quê? Como é que eles conseguem? Eu me lembro que quando eu pastoreava em Portimão, e havia muitos portugueses na igreja. De repente começaram a chegar muitos brasileiros. E depois começou a converter muitos ciganos. E a igreja era uma mescla de cigano brasileiro e portugueses. E um dia alguém disse assim: como é que você consegue congregar na mesma igreja cigano, brasileiro e português? Não sei. Só pode ser obra do Espírito Santo aí, não é? Oi? Tínhamos pessoas de África, tínhamos muitas nacionalidades, é verdade. Tínhamos gente do Oriente, tínhamos pessoas da Ásia. Eram várias nacionalidades dentro da igreja, todo mundo comungava, se abraçava, servia junto. Um dia eu estava lendo na Santa Ceia, uma diaconisa, irmã portuguesa, e uma diaconisa cigana servindo a ceia. Gente, isso não é maravilhoso? Deus, quando entra dentro da igreja e a unidade, as pessoas dão lugar ao Espírito Santo, esses preconceitos, eles são quebrados. Porque não existe diferença, irmãos. Nós todos somos um no Senhor, sim ou não? Uma vez que você abraçou a fé, você é um no Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a natureza de Deus é verdadeiramente compreendida, a sua glória é manifesta no meio do seu povo. Quando nós entendemos qual é a razão da igreja estar aqui, ela está aqui para abraçar toda a gente. Mas não é bom que certas pessoas venham para a igreja e pregam mal para a igreja. Eu me lembro que uma vez lá em Portimão, nós íamos inaugurar a primeira igreja. A igreja já era pequena, era pouca gente. Era uma igreja pequena ali na Boa Vista. E morava em frente à minha casa uma mulher que era bruxa. O pessoal chamava ela de bruxa. E todo mundo tinha medo dela. Aí no dia da inauguração, ela esteve lá na minha casa, e eu a convidei para ir no culto. Ela falou: vou sim. E ela foi no culto mesmo naquele dia. E ela foi e sentou na primeira cadeira da frente. A igreja do meio para trás, do meio para frente ficou vazia. Só foi ocupada a parte de trás da igreja. Tadinha da senhorinha, não é? As pessoas olhavam para aquilo e falavam: não, já ia todo mundo, né? Já era pequenininha a igreja. O pessoal do louvor nem tinha louvor, né? Tinha uma irmã que tocava como é que chama aquele negócio? A irmã Angelina que tocava maraca, e nós cantávamos ali, o fogo caía, não é?
Mas a igreja estava cheia do meio para trás, do meio para frente não tinha ninguém, porque ninguém ousava chegar perto daquela senhora no dia da inauguração. Até o nosso querido diácono ficou lá, falei, vem cá meu filho, me ajudar aqui. O diácono estava lá na porta. Meu lugar aqui, pastor, seu lugar aí, está certo. Agora, a manifestação da glória de Deus, ela é demonstrada aqui, quando Jesus fala da sua glória, que a sua glória é que traz a unidade, ela é manifestada aqui em 3 estágios principais. Primeiro, Deus deu a sua glória ao Jesus histórico. Isso o texto vai dizer. A glória de Deus se manifestou no Jesus histórico, aquele Jesus que nasceu lá em Belém, filho de Maria, filho da Dona Maria, irmão do Tiago, irmão do Simão, irmão do Judas. Aquele Jesus que cresceu em Nazaré, que com 30 anos foi lá para o Jordão para ser batizado por João Batista, não é? Aquele Jesus que quando ele foi batizado, o céu abriu, e desceu do céu, aleluia, em forma de pomba, o Espírito de Deus e pousou sobre ele, e de repente ouviu uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, eu tenho alegria nele, eu tenho prazer nele. Então a glória do Senhor estava sobre esse Jesus histórico. Nós podemos ver isso em João 1,14. João vai dizer, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Essa glória manifestou em quem? No Jesus histórico. Por mais que a sua cabeça dê um nó, mas essa é a grande verdade. Enquanto o Jesus Deus estava lá no céu, o Jesus homem estava aqui na terra, e essas palavras é dito a respeito dele. Vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Esta é a unidade do Pai e do Filho, né, que é manifesta através da encarnação. Quando Jesus, ele vem a este mundo e nasce ali no ventre de Maria, a encarnação do verbo, a glória de Deus habita sobre esse Jesus histórico, que depois vai morrer por nós, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Amém? E quando ele ressuscita, 40 dias depois, ele é assunto aos céus. Vocês não estão vendo bem a história. Amém? Os discípulos estão ali no Monte das Oliveiras, olhando para o Jesus que está ascendendo aos céus. Os discípulos estavam vendo quem? Jesus. Mas Paulo depois vai revelar, lá em Efésios capítulo 4, que quando Jesus estava subindo ali ao alto, ele levou cativo o cativeiro. Era só o Jesus que estava ali subindo diante dos olhos dos discípulos, mas havia uma grande comitiva atrás dele amarrada, amordaçada, principados, potestade. Eu não sei quantos estavam ali naquele dia, mas eu tenho certeza que a antiga serpente estava ali amarrada também naquele dia, porque Jesus, ao ressuscitar, Paulo vai dizer lá em Colossenses que ele vai expor os principados e potestades, como um rei fazia naquele tempo, como o general fazia. Quando o general ia para a guerra e ele conquistava a batalha, o que ele fazia? Ele acorrentava os adversários e fazia uma procissão com eles atrás, o general na frente e os adversários lá atrás acorrentados. Na ascensão de Cristo, Paulo diz que ele, ao subir ao alto, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, toda a força do inferno foi derrotada, quando Jesus, com o seu próprio sangue, ele sobe aos céus. Oh, aleluias! Então, ele e o Pai é um. Na encarnação do verbo, na morte e ressurreição de Cristo e na sua ascensão aos céus, Jesus sobe para ser o cabeça da Trindade, o Jesus homem, o Filho do homem, que também é Filho de Deus. Oh, aleluia! É por isso que ele diz assim: todo o poder nos céus e na terra me foi dado agora. Oh, aleluias! Mas isso não fica aqui, essa glória não é manifesta só no Jesus histórico.
ela é manifesta também na vida da igreja. Vocês querem que a glória está sobre a igreja? Está, irmãos, está sim. Porque os discípulos, quando estavam ali vendo Jesus ascender aos céus, o que eles viram? Uma nuvem. Não é uma nuvem? Aquela nuvem representava a Shekinah de Deus. Aleluia. Que abria para receber o próprio Filho de Deus. E aquela nuvem era a mesma nuvem que desceu lá no tabernáculo, e que desceu depois no templo, e que desceu depois no dia de Pentecostes, para encher a igreja de poder e autoridade. Então veja bem, Jesus, ele recebe esta glória como Jesus histórico, está aqui nesse texto, e por sua vez Jesus deu esta mesma glória aos seus discípulos. Ele vai dizer isso nesse texto: eu dei-lhes a glória que tu me destes. Ou vocês têm dúvida da palavra dele? Coloca o texto para mim, meu filho, por favor. Capítulo 17 de João, verso 23. Será que a gente tem? Não tem? Ele vai dizer, eu dei-lhes. Verso 22, volta o 22. Eu lhes transmiti o quê? A glória que tu me deste, como o verbo encarnado eu recebi a glória, para estar unido contigo. Agora eu dei essa mesma glória a eles, volta lá atrás, a glória que me deste, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam o quê? Uma multidão de gentinha espalhado aí neste mundo. A minha igreja é essa, minha igreja é aquela, minha igreja é aquela outra, eu sirvo a esse, eu sirvo aquele. Não, para que sejamos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça o quê? Que tu me enviaste, aleluia, aleluia, e os amaste quem? Aleluia, a nós, como também amastes a mim. O Senhor me enviou, o Senhor colocou sobre mim a sua glória, agora essa mesma glória eu estou dando para Ele, aleluia, da mesma maneira que o Senhor me amou, eu estou amando eles, estou enviando eles em amor, para que eles possam fazer a diferença no mundo. Estão entendendo aí, irmãos? Aleluia. Então esta glória é que unifica a igreja. Quando a glória de Deus brilha na igreja, quando a glória do Senhor manifesta na igreja, há unidade, gente. Sabe por que falta a unidade? Porque falta a presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito de Deus está presente, aleluia, a gente deixa de parte essas meninices, esses mimimi, esse diz que me diz que, olhou para mim com cara feia, não fez isso para mim, não fez aquilo. Você passa a servir a Deus em novidade de vida, glorificar o Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, se olha para Ele. Eu dei-lhes a minha glória, Ele deu para a gente. Então a glória que Ele recebe lá, Ele dá para você. Sabia que tem glória na sua vida? Tem glória na sua vida? Amém? Paulo vai dizer em 2 Coríntios, aleluia, que nós somos transformados de quê? De glória em glória, até ficarmos parecidos com Ele. Aleluia, vai sendo transformado de glória em glória, até ficarmos parecidos com Ele. Agora, em terceiro lugar, eu vejo nesse texto também, aleluia, que Jesus, ao orar por eles, podemos ler o verso 12, por exemplo, volta lá no verso 12, por favor. Ao olhar para eles, quando eu estava com eles, o que eu fazia? Eu guardava no teu nome que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Observe aqui, irmãos, que Jesus, ao olhar para os discípulos, e ao olhar para nós, Ele sabia que a unidade nunca seria perfeita aqui nesta vida, porque somos homens imperfeitos. Amém? Agora coloca o verso 24 para mim, por favor. Ele vai falar de algo. O que ele vai dizer aqui para a gente? Pai, qual é a minha vontade? A minha vontade é que... Vocês estão aí, irmãos? Onde eu estou, aonde ele estava? Aonde ele estava? Ele estava no Pai. Onde eu estou? Também estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam
Aleluia, que me conferiste, porque me amastes. Verso 25. Agora, presta atenção. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Verso 26, a gente termina. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então Jesus sabia que esta unidade jamais seria completa aqui na terra, pelo que ele orou para que aqueles que lhe fossem dados, como crentes, verso 6, coloca o verso 6 para mim. Verso 6, manifestei o teu mundo, ao teu nome e ao mundo, aqueles que me deste do mundo. Então, esses que Deus deu a ele, tirou do mundo e deu a Jesus, ele manifestou que o nome dele a essas pessoas. Eles eram teus, e tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora observe aqui, irmãos, ele sabia perfeitamente que esses, que era presente de Deus, no caso você e eu, que é presente de Deus dado a Jesus, e ele fazia referência imediata aos discípulos, está vendo? Que esses homens jamais alcançaria a perfeição aqui. E o que ele fala aqui para a gente? Que aguarda a nós, aleluia, a glorificação eterna. É por isso que João disse assim: filhinhos, olhe para mim aqui, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Mas o que ele diz a seguir, alguém sabe? Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos como? Iguais a ele, porque como ele é, nós o veremos, e como ele é, nós seremos. Está falando de completude, está falando da vida eterna, essa vida que ele tem para nós, aleluia. Sabe qual é o maior desejo de Jesus? É que nós estivéssemos já com ele lá na eternidade. Mas como a gente tem que estar aqui neste mundo, o que ele fez? Ele pegou a gente e levou para perto dele. É assim ou não é? 14:1 de João mesmo aqui, não é? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que ele diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. E vou voltar para fazer o quê? Para receber vocês para mim mesmo. Para quê? Olha o verbo aqui, o verbo estar, no grego é um verbo linear, ele não tem nem passado nem futuro. Jesus não estava em Deus, ele está em Deus, ele não estará em Deus, ele está em Deus. A igreja não estava em Deus, ela está em Deus, ela não estará em Deus, ela está em Deus, aleluia, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vamos ficar de pé, gente. Vocês estão aonde? Vocês estão aonde, gente? Nós estamos nele, aleluia, nós estamos nele, a nossa vida está nele, aleluia. Paulo diz o que para a gente? Olha, meus queridos, vocês estão mortos. Fala aí no ouvido do irmão que está perto de você: meu irmão, você está morto, e a sua vida, ela está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está lá, aleluia. Agora, quando Cristo se manifestar, então vós vos manifestareis juntamente com Ele. Olha para mim aqui, irmãos. Esse texto de Colossenses, ele é um texto profundo demais, capítulo 3 de Colossenses. Ele é um texto profundo demais, quando fala disso. Aleluias. Vós estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele vai dizer o quê? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então o que vai acontecer conosco? Então vocês também serão... Olha para mim aqui, irmãos. O mundo não faz ideia de quantos homens e mulheres de Deus tem aqui nesse planeta Terra.
Mas quando Jesus se manifestar, aquela multidão gloriosa, já pensou Jesus vindo dos céus, assentado no cavalo branco, o nome que está escrito na coxa dele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores, e com ele estará os seus remidos, os seus escolhidos. Oh, aí o mundo vai olhar e falar que a gente é essa. Que multidão é essa? Hoje parece que somos um povinho, não parece, irmão? Você não pertence a um povinho, não, você pertence a um povo forte, poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode crer nisso? Quando Jesus se manifestar, você vai manifestar junto com Ele, aleluia. Já pensou aquele dia você marchando com Jesus, os olhos do mundo inteiro olhando, quem são aqueles? Gente, não sei se João estava tendo apenas uma visão, ou se ele de fato estava vendo aquelas pessoas, porque ele vai dizer que ele viu uma grande multidão. Se aquela grande multidão era apenas os mártires da grande tribulação que eles estavam passando debaixo do Império Romano por volta do ano 90, as palavras de João, ele vai dizer que é uma multidão que ninguém pode contar. De todos os povos, nações e línguas, eles estavam debaixo do trono de Deus, e eles clamavam: até quando, ó Senhor? E eles estavam vestidos de brancos, e João, quando vê eles, fala: quem são estes? De onde eles vêm? Se João estava olhando para frente, ele estava me vendo lá no meio daquela multidão. Se ele estava olhando para aquilo que já tinha acontecido, ele estava vendo os mártires da época da perseguição do Império Romano. Não importa de que lado ele estava olhando, eu acredito que ele estava olhando para frente, porque eu posso sentir o olhar dele perguntando: quem é esse? E eu no meio daquela multidão dizendo: olha, nós lavamos as vestes no sangue do Cordeiro, cada um com a palma na sua mão, vestido de vestes brancas. É assim que nós, a noiva do Cordeiro, descerá naquele dia. Aleluia. Vale a pena nós estarmos unidos aqui neste mundo, irmãos, porque isso aqui é um ensaio. Isso aqui é um ensaio para aquilo que virá na eternidade, aleluia. A unidade da igreja não é apenas um imperativo evangelístico, já que o mundo deve conhecer o significado de Cristo. É também uma esperança escatológica. Diga comigo, vamos lá, vamos repetir. A unidade da igreja não é apenas um imperativo evangelístico, no sentido de que, ao estarmos unidos, o mundo vai ver Cristo em nós e vai se converter. Não é apenas isso, é o que mais? Aleluia. É uma esperança escatológica, aleluia, que crê que a unidade daquilo que nós testemunhamos na terra antecipa o melhor da vida espiritual. Gente, coisa boa é viver em comunhão, é ou não é? O salmista Davi, ele diz assim: olha como é bom. Não é bom a gente estar junto, irmãos? Você poder abraçar o seu irmão sem barreiras, sem limitações, sem problemas, e dizer: meu irmão, você é meu, nós somos, olha, estamos juntos, estamos juntos. E Jesus compara isso com a união de um homem com uma mulher. Adão, quando olhou para Eva, que Deus tirou da costela dele e fez a Eva, ele olhou para ela e disse o quê? Essa agora é carne da minha carne, é osso do meu osso, ela será chamada varoa, porque ela foi tirada de nós. A igreja é carne da carne de Cristo, é osso do osso de Cristo, e é chamado varoa, esposa do Cordeiro, aleluia, oh glórias a Deus, porque nós saímos dele, nós viemos dele, irmãos. Tem noiva de Cristo aqui, irmãos.
Cadê a noiva vitoriosa? Levanta a mão e adore ao Senhor, glorifica o Senhor, exalte ao Senhor, bendiga ao Senhor, dê um aplauso a Ele. Oh, bendito Jesus. Irmãos, quase todos os dias eu agradeço a Deus pela oração sacerdotal de Jesus, por Ele ter orado por mim. Eu me sinto tão importante. Não sei se você se sente importante, mas eu sinto tão importante, que antes de eu vir esse mundo, Jesus já orou por mim. Irmão, eu sei que o inferno tem raiva disso, o mundo não entende isso, mas olha, Deus me escolheu, Deus escolheu você. Meu Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, não tem nada mais precioso do que pertencer a Jesus. Queridos, nós não temos mais tempo para pregar, mas amanhã, hoje eu não preguei não, só dei uma pincelada nesses versos em 3 partes. Primeiro, a glória manifesta em Cristo, depois a glória manifesta em nós como igreja, terceiro, a glória manifestada nos céus. Essa glória que vamos desfrutar dela, aleluia. Mas chegou o momento de nós consagrarmos aqui alguns obreiros hoje.